Oi, gente, uma notícia boa para variar um pouco o clima, né? Porque eu tô sentindo uma certa depressão meio que geral. O STF derrubou a decisão que autorizou censura ao quadrinhos com beijo gay na Bienal do Livro. Resumindo, derrubou a censura. O STF nem sempre acerta, mas pelo menos dessa vez deu-lhe uma pancada na censura. Resta saber se a censura e a imbecilidade de retirar dos livros didáticos ensinamento sobre identidade de gênero vai continuar, né? Porque esse pessoal que é contra o ensinamento de educação sexual nas escolas deveria ser informado que a educação sexual ajuda a prevenir pedofilia. Porque as pessoas aprendem, as crianças aprendem o que é errado e o que é certo em termos de como eles devem ser tocados e como eles não devem ser tocados. Quando você educa adolescentes em relação a preservativos, você previne gravidez na adolescência, você previne abortos. Por isso é importante ter educação sexual nas escolas, não é? Enfim, tem essa boa notícia, mas vamos ver se a gente vai avançar em outros quesitos. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje e trazer a reportagem que traz os dados sobre o STF, o STF ter derrubado essa censura aí, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, e todos os links para nossas outras redes sociais vão estar em um comentário fixado, assim como nossas fontes para esse vídeo. Então vamos lá. Regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, diz o ministro Dias Toffoli, presidente da Corte. Olha só que mundo paralelo, né? Eu concordando com a fala do Dias Toffoli. Mas um ministro do STF, de vez em quando, diz alguma coisa que a gente não vai descartar totalmente, não é? Em uma decisão proferida na tarde deste domingo, ou seja, agora há pouco, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e derrubou a medida que autorizava a Prefeitura Carioca a censurar obras na Bienal do Livro do Rio. A gestão de Marcelo Crivella afirma que irá recorrer. Ou seja, Marcelo Crivella, censura total. Algumas pessoas dizem censura nunca mais, outros dizem vamos retomar a censura. É o caso do Marcelo Crivella, né? No texto, Toffoli diz que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias e que a imagem do beijo entre dois super-heróis, homens na HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças, não afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto, não justifica que as obras sejam lacradas e recolhidas. Outro ministro do STF, Gilmar Mendes, também se manifestou nesse mesmo sentido em resposta a uma reclamação da empresa organizadora da feira literária e teve o mesmo entendimento do colega de corte ao dizer que o recolhimento configurava verdadeiro ato de censura prévia, com o nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. A Prefeitura Carioca informou em nota que vai interpor embargos de declaração à decisão do ministro, sustentando que ela não examina o fundamento da medida tomada pelo município do Rio de Janeiro ao fiscalizar a Bienal do Rio, a defesa de crianças e adolescentes com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você está defendendo criança do quê? De ver dois super-heróis homens se beijando? Meu Deus do céu! Você acha que isso é defesa de criança? Saber que existe, tanto na literatura quanto na vida real, homossexuais, homoafetivos, e que existe esse sentimento, que inclusive parte das crianças já devem ser homoafetivas e podem, ao ver dois heróis, ter mais coragem de poder assumir a sua homoafetividade e assim ser felizes. Gente que defende esse tipo de censura, eu digo claramente, defende a tristeza de crianças homoafetivas. A tristeza. Defende que elas sejam reprimidas em sua sexualidade. É difícil aguentar esse povo, né? E essas pessoas têm uma visão da sexualidade muito equivocada, porque elas acham que sexualidade é uma coisa que se escolhe. Não se escolhe sexualidade. Sexualidade está ligada à atração. Quando eu tinha 7 anos de idade e vi uma menina e sentia atração, eu não escolhi sentir atração. O que a pessoa faz com a atração que sente é uma escolha.
Você pensa, pesa os prós e os contras, mas aquilo que você não pesa prós e os contras, você simplesmente reage, é aquilo que você é. Já existem, inclusive, evidências genéticas da homossexualidade, da homoafetividade. Assim como a genética ajuda a compreender a própria heterossexualidade. Nossa sexualidade está ligada a uma dimensão biológica. Não é explicado exclusivamente pela genética, mas existe um peso genético, sim. Existem, inclusive, pesquisas científicas que já demonstram isso. Mas, enfim, vamos lá. A estupidez e a ignorância vem com tudo. Né? A prefeitura informou em nota que vai interpor, já falei, a defesa das crianças. A decisão de Toffoli atende ao pedido feito pela Procuradora-Geral da República e assinado por Raquel Dodge, que visava impedir a censura do livro Trânsito de Ideias, ao livre trânsito de ideias, a livre manifestação artística e a liberdade de expressão no país. O presidente do STF também seguiu essa linha e criticou a forma como a decisão que permitia a censura tratava do tema da homossexualidade. Olha só, abre aspas, findou por assimilar as relações homoafetivas a conteúdo impróprio e inadequado à infância e juventude, ferindo a um só tempo a estrita legalidade e o princípio da igualdade, escreve. Pois tem que educar. O processo jurídico tem que ser um pouco educativo, né, para poder as pessoas compreenderem isso também. A partir do momento que o Estado brasileiro reconheceu o casamento gay, ver dois gays se beijando não é um ato de obscenidade. Do ponto de vista legal, nunca foi. Do ponto de vista da civilização do humano. Assim como dois homens, duas mulheres, duas pessoas. O amor, gente, é uma coisa a ser celebrada, não odiada. Mas esse pessoal não quer celebrar o amor. Né? E é engraçado porque eles não teriam nenhuma oposição a um beijo entre um homem e uma mulher num quadrinhos. Se não tem oposição a um beijo entre homem e mulher, que é reconhecido o casamento e a possibilidade de relação entre homem e mulher, também não pode proibir em relação a um casal gay, seja ele de homens ou seja ele de mulheres. E continua. O regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias no qual todos tenham direito à voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo. Ainda segundo Toffoli, não há como extrair do Estatuto de Criança e Adolescente correlação entre publicações cujo conteúdo envolva relacionamentos homoafetivos com a necessidade de obrigação qualificada de advertência, refutando a interpretação dada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia autorizado a censura. Mulheres exibem 2 dos 14 mil livros com temática LGBT distribuídos pelo youtuber Felipe Neto durante a Bienal do Rio, na embalagem Lace. Esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas, né? Tem várias mulheres exibindo 14 mil livros, né? Entregues lá pelo Felipe Neto. Gilmar Mendes seguiu pelo mesmo caminho e tal. Ele também ressaltou que chamar de conteúdo impróprio uma publicação de temática LGBT é atribuir um desvalor a imagens que envolvam personagens homossexuais. É pior do que isso. É pior do que atribuir desvalor. É atribuir obscenidade ao amor homoafetivo. Quando você olha para um homem e uma mulher se beijando e você permite isso em quadrinhos para crianças, e quando você não permite quando são dois homens ou quando são duas mulheres, você está dizendo que quando são dois homens ou duas mulheres, não só eles têm menos valor, mas aquilo representaria uma obscenidade. Está incutido nessa declaração do Crivella ódio, homofobia. É uma atitude homofóbica, ele deveria ser processado por isso. Vamos lá. Salienta que em nenhum momento cogitou-se de impor as mesmas restrições a publicações que vinculassem imagens de beijo em casais heterossexuais, diz a decisão. Exatamente o que eu disse. Eu disse lá atrás. Vamos lá.
As decisões de Dias Toffoli e Gilmar Mendes ocorrem após uma série de reviravoltas envolvendo a Prefeitura e a Bienal nos últimos dias. Primeiro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, divulgou na quinta-feira em suas redes sociais que a quadrinhos Vingadores à Cruzada trazia um beijo gay e estava sendo vendida na Bienal, o que supostamente iria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale notar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não cita homossexualidade na legislação. Não está citado, não está tipificado, né? Na sexta, fiscais da prefeitura visitaram a feira em busca de títulos considerados impróprios, mas saíram sem encontrar história em quadrinhos Vingadores, nem qualquer obra com temática que eles considerassem imprópria, porque o povo tirou, ficou com medo. O pessoal da Bienal ficou com medo. Horas depois, o Tribunal de Justiça do Rio publicou uma decisão que impedia a Prefeitura Carioca de apreender, depois essa decisão foi revertida e tudo mais. Enfim. No final da tarde de sábado, funcionários da Prefeitura voltaram à Bienal e circularam pelo evento A Paisana para mais uma vez procurar quadrinhos Vingadores à Cruzada das Crianças, ou os outros livros à venda com personagens LGBTQ. A Prefeitura ficou cerca de 4 horas no local, não falou com a imprensa, nem divulgou se alguma obra foi recolhida. Ou seja, virou a grande prioridade da Prefeitura do Rio. Como se no Rio de Janeiro não tivesse tiroteio toda hora. Como se o Rio não tivesse problemas com a sua segurança pública, como se o Rio de Janeiro não tivesse outros problemas de locomoção de pessoas, como se o Rio de Janeiro não tivesse outros problemas nas unidades de saúde da família em que faltam profissionais e que faltam medicamentos. Não, a grande preocupação é porque tem quadrinhos que tem um homem e um outro homem se beijando. Não dá para aguentar esse pessoal, gente. Não dá para ficar diante desse tipo de atitude e a gente não criticar duramente e defender sim que esse tipo de atitude pública de uma pessoa pública seja processada como homofobia. Por isso que é importante criminalizar a homofobia. Porque quando um prefeito, quando um juiz e quando esse povo vier a público defendendo esse tipo de coisa, tem que recair um processo em cima deles. Para ver se eles aprendem. A gente não vai mudar essas pessoas. O ódio dessas pessoas corre profundo. Mas a gente tem que tentar mudar o ódio das próximas gerações. Como é que a gente bloqueou e atacou o racismo? A gente transformou o racismo em crime. Homofobia tem que ser crime. Nós temos que criminalizar também o preconceito contra os ateus, que é muito grande. Como aquele... Eu não quero caracterizar, mas aquele Datena, vocês lembram dele? E a bobagem que ele falou sobre os ateus? Foi muito correto ele ter sido processado por causa daquilo dali, porque era intolerância, era desrespeito. Ele tinha que ser processado por uma questão educativa, dele ligar a criminalidade com o ateísmo. A gente não pode facilitar para esse tipo de coisa. A gente não pode compactuar com isso, compactuar com censura, com esses preconceitos. E temos que seguir nesse caminho. Nunca negligenciar a questão trabalhista, a questão de classe. Nunca negligenciar. Mas também não podemos ter uma atitude diante disso aqui, diante desse extremo, entendeu? Uma atitude de, é só, entendeu? Estão querendo proteger as crianças. Não, estão querendo fazer as crianças serem preconceituosas. Temos que dizer a verdade aqui. Estão querendo impedir que as crianças aprendam a ser tolerantes, impedir que as crianças aprendam a respeitar e querem ensinar elas e ter a liberdade de ensinar elas a odiar o diferente. É isso que eles querem. É isso que eles querem. E eu não vou ficar, entendeu? Dourando a pílula, não. Para esse pessoal, temos que dizer a verdade sobre isso. Isso é muito importante. Enfim. E não ficar essa coisa de minimizando e tal. Era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material, que é muito importante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.